Essa semana eu conversei com dezenas de israelenses e esse ponto está pegando muito para essa população, porque o que eles questionam é o seguinte: ok, sanções em relação a crime de guerra estão sendo apresentados em relação a Israel, que é um Estado. Mas como que você vai julgar punições para um grupo terrorista? Onde que esse grupo terrorista se encaixa? Quem que vai poder puni-lo? De que forma que a comunidade internacional vai julgar algo relacionado ao terrorismo? E é isso que mexe muito com essas pessoas que, de certa forma, esperam algum tipo de reação, mesmo não desejando que palestinos inocentes sejam mortos por conta disso. Não, esse é um ponto fundamental, né? Porque como é que o direito internacional vai organizar esse conflito todo, permitindo com que Israel exerça seus direitos, permitindo com que o Hamas seja responsabilizado e, ao mesmo tempo, exigindo que Israel siga o regramento internacional. Mas eu queria voltar a um ponto aqui que eu acho que é interessante. Quando a gente fala dos judeus, né, eles não são somente um grupo religioso. Então, você tem mais ou menos 15 milhões de judeus aí pelo mundo, deve ter 230, 250 mil aqui no Brasil, né? É um grupo pequeno. Como eles formam uma unidade cultural, eles sempre reivindicaram ter o próprio Estado. Então, é um pouco mais propriamente do que uma religião, né? Então, se a gente perceber a forma de conduta que eles têm, os preceitos, códigos de ética, eles resolvem até mesmo entre eles. Conflitos não levam nem à justiça. Enfim, o que eu quero chegar aqui, o ponto é que eles têm uma unidade cultural e por esse motivo, e depois com o Holocausto, onde foram perseguidos, veio com força a reivindicação de que eles tivessem um Estado, como existem outros grupos no mundo. Os curdos não foram atendidos até hoje e por aí vai, mas eles foram. Então, acho que é um pouquinho diferente de só uma religião, só completando o ponto importante que foi trazido aqui. Agora, em relação a como organizar essa bagunça no direito internacional, né? Veja só que cenário que a gente tem aqui. Israel tem direito a dar uma resposta, Israel tem direito a desmobilizar o Hamas, sem dúvida. E não levam para o Conselho de Segurança e arrumam desculpas porque não querem que a agenda seja roubada. A agenda tem que estar na mão de Israel, com o apoio dos Estados Unidos, para que eles conduzam como eles acham que tem que conduzir essa situação. Ou seja, o protagonismo fica totalmente na mão deles. Se o Conselho de Segurança pega, e obviamente que seria o local correto, é para isso que está lá o Conselho de Segurança, para isso que está lá a ONU, você tem um conflito internacional instalado, eles têm que organizar a situação, mas não vão deixar por enquanto. Então, o que eu imagino em relação ao Conselho? Eu acredito que eles vão deixar Israel tomar as condutas que acredite que têm que ser feitas aí nos próximos momentos, provavelmente uma intervenção por terra. Quando eles acreditarem que tem o controle da situação e desmantelarem, eu acho talvez volte lá para o Conselho de Segurança para discutir. Enquanto eles não tomarem as atitudes que entendam, Estados Unidos e Israel, que sejam as necessárias para dar resposta e tentar desmobilizar o Hamas, eu acho que isso não vai para frente. Agora, o direito internacional, como que funciona? Primeiro, também deixando claro, tem muita gente criticando Israel, mas vamos voltar à origem. A origem é um ataque terrorista, o terrorismo é condenado internacionalmente, o terrorismo é um crime, mesmo que a causa não seja. Você tem lá um motivo muito nobre, você partiu para medidas terroristas, o terrorismo é injustificado, ele preceitua crimes. E ali naquele caso, o terror, ele prevaleceu na forma da palavra, né? Porque você teve sequestro, você teve violência direta, você teve pessoas assassinadas diretamente, você teve gente que foi levada agora para um território do qual essas pessoas não são, então elas estão ali reféns desses terroristas. Tudo isso, de fato, traz a palavra terror de uma maneira muito intensa, né, professor? Sim, com certeza. Então, a gente não pode fugir da discussão. O Hamas tomou decisões erradas, tomou decisões que atacaram civis, né? Tomaram decisões de práticas terroristas que elas são ilegais, e aí que começa a conversa. Agora, a resposta que Israel tem que dar tem que ser de tal forma que siga o direito internacional, onde civis principalmente sejam poupados. Né? Nesse caso, ela não poderia ter cortado a água nem a energia elétrica, por exemplo? Não poderia, porque o direito internacional tem uma divisãozinha que chama direito da guerra. Quando você tem o direito da guerra, você tem regras para como vai ser a guerra. Guerra tem que proteger os civis.
Guerra é entre combatentes armados. Mas a gente entende, por um outro lado, aí a dificuldade de Israel. Como é que você vai combater um outro grupo que não se constitui em forças armadas de um país? Não é a mesma coisa da guerra da Ucrânia com a Rússia, onde você tem combatentes... Dois estados, né? Exatamente, entre 2 estados, combatentes uniformizados, são tropas. Ali não, é um grupo difuso, diluído, que aproveita-se da situação de empobrecimento da faixa de Gaza. E numa faixa com uma densidade demográfica. E se espalha por lá. Então, o combate é muito difícil. Infelizmente, eu acho que vai ser complexo não atingir ou poupar civis. Esse que está o esquadro aqui. Agora, o direito internacional tem que proteger os civis, tem que dar os alertas a Israel na forma como ele vai conduzir. Eu acho que dessa forma a gente consegue regular, condenar o ato terrorista e colocar as regras a Israel em relação a como proteger os civis. É difícil, mas é um pouco por aí. Quer colocar algo, Kawaguchi? Professor Furriela, nos termos militares a gente tem 2 tipos de manobras, né? Eu acho que tem a ver com o que o senhor está falando. O cerco é quando as forças militares envolvem um objetivo militar, tomam essa área em volta para avançar em direção àquele objetivo. Só que existe um outro tipo de manobra que se chama sítio, que é você isolar e não deixar nem ninguém entrar, ninguém sair, não entrar água, não entrar energia elétrica. Eu acho que não está muito claro ainda se o que Israel está fazendo é um cerco ou é um sítio. Na minha visão, eles têm que deixar claro que isso é um cerco, ou seja, eles têm que deixar corredores humanitários abertos, porque se for sítio, isso pode ser entendido como um crime de guerra. Talvez eles estejam fazendo um sítio para negociar que o Hamas solte os reféns. Lembrando, quem atacou foi o Hamas. O que o senhor acha? Também acho. Eu acho que você está certo na análise, mas sem corredor humanitário, ou seja, sem você dar a possibilidade, né, de um lado, dos civis que permaneçam no território, receberem alimentos, receberem medicamentos, que é um dos caminhos, né? Porque o corredor humanitário todo mundo acha que é só para sair civil. Não. Né? Você tem 2 mãos. E para a saída dos civis, que só tem um lugar para sair, que é para o Egito. Aí o Egito tem seu ponto, que é qual? Né? Como é que a gente vai receber, porque aí viram refugiados, como é que a gente vai receber esses refugiados palestinos aqui no nosso território, sem depois qualquer perspectiva de retorno, né, para lá? Sim, o temor do Egito é esse, né? E como é que a gente vai fazer a triagem? Transferir o problema. Pode ser que infiltrados do Hamas aproveitem para irem ao Egito para se protegerem de um ataque de Israel. Mas esse é um ponto interessante, se me permite. Claro, Cleber. É o seguinte, a faixa de Gaza é originalmente ocupada por quem? Pelos palestinos. E nós temos na Cisjordânia um território emoldurado da Palestina. Sim, também. Se fala em corredor para a Península do Sinai, para o Egito, que era território de Israel antigamente. Agora, me parece que está faltando um pronunciamento, com todo respeito, dos palestinos de receberem essas pessoas por um outro corredor. Um corredor que passasse por Israel, que colocasse os palestinos da faixa de Gaza num território mais seguro, que é a Cisjordânia. Já que o Egito não vai receber os palestinos que estão esmagados naquele enclave, seria razoável que se abrisse portas para a Cisjordânia para que os palestinos sejam provisoriamente alocados naquele território para que Israel tomasse providências em relação aos terroristas do Hamas. E aí sim protegeria a integridade física e psicológica dessas pessoas palestinas que estão na faixa de Gaza, que ficariam provisoriamente na Cisjordânia. Seria uma solução alternativa para se resolver a questão do corredor humanitário. Então chegou a hora da ONU debater uma alternativa de corredor monitorado por Israel para proteger os palestinos e atacar o Hamas. Mas aí, Cleber, a gente tem um outro problema, porque na Cisjordânia a gente também tem muitos kibbutz que Israel colocou na Cisjordânia e tem a discussão se são legais ou não. E isso pode gerar um conflito desses palestinos nessa ocupação. Vários deles considerados ilegais pela Organização das Nações Unidas. Analisados pelo Tribunal Penal Internacional, isso também pode gerar um conflito. Não, e fora isso também é que o grupo de palestinos não é o mesmo.
Desculpa te interromper. Quando houve eleição em 2006 é que teve o grande cisma ali. Você tinha uma corrente majoritária que era moderada, né? Tanto é que você teve as negociações todas dos acordos. Que era o Fatah, né? Que era o Fatah, que majoritariamente governava aquela região toda, inclusive a faixa de Gaza. Quando em 2006 o Hamas saiu vencedor, eles meio que se dividiram, que aliás são em três. Para Gaza foi o Hamas, que majoritariamente governa, inclusive o governo é diferente do resto da Cisjordânia, há muito mais restrições religiosas, sim, muito mais em Gaza, inclusive as mulheres, as atividades que elas podem desempenhar. Mais intolerância, né? Um absurdo total. E na Cisjordânia você tem mais liberdade. E mesmo dentro da Cisjordânia você tem 2/3 pelo Fatah e 1/3 não está. Então, a sua saída é a mais prudente, só que eles também não se entendem entre si. Então, você vai pegar um grupo de palestinos e vai alocá-los numa outra região que talvez eles não se entendam. Óbvio que é muito melhor isso do que mandar para o Egito. Mas também tem esse cenário difícil de não haver uma corrente homogênea. Quando a gente fala de Israel, é um povo com um certo grau, sim, de homogeneidade. Alguns que praticam tradições religiosas um pouco mais intensamente, outros menos, mas que têm uma mesma corrente. Na unidade de Israel. Israel é o país dele, a pátria deles. Os outros não. Samantha, pode concluir. O que eu queria levantar, que o professor colocou, da questão de que o ataque terrorista, ele não se submete às regras, se é possível a gente falar em regras e em direito de guerra, principalmente no que diz respeito às questões humanitárias. Então, esse ataque do Hamas a Israel, ele visava justamente essa reação de Israel, colocar essa questão em xeque, porque esse ataque horrível, ele é cercado de uma simbologia. Atacar o kibbutz é atacar a origem do sionismo, né? Aquelas colônias agrícolas, o cerne da cultura, os assentamentos agrícolas pacíficos, né? Não é? Então, tem essa contestação e também Israel sempre foi considerado um dos países mais seguros. Esse ataque terrorista coloca em xeque toda a capacidade de segurança armamentícia de Israel, de inteligência de Israel. Então, digamos, a resposta de Israel seria uma resposta intensa, porque a própria população está cobrando isso. Como é que essas pessoas entram aqui no nosso território, cometem essas barbáries e como a gente permitiu? Né? Que reação a gente vai dar? Agora, Israel está dando uma reação militar. Mas essa questão, como foi colocada aqui, ela é muito mais complexa. Vamos supor, acabamos com o Hamas. E o que vamos fazer depois? Como que vai ficar a causa palestina? Como é que a gente vai evitar que esse terror não renasça? Porque o que a gente está falando aqui é de ódio. A expectativa é que se termine o Hamas e um outro grupo mais extremista surja no lugar. Mas aquele detalhe, o conflito sempre existirá naquela região. É aquilo que eu disse no início. O conflito é religioso e territorial. O conflito sempre vai existir, mas a guerra nem sempre. Exatamente. Nesse tempo todo, desde a independência do Estado de Israel até o início da década de 70, porque a independência de 46, 47, 60, sempre teve em conflito, a guerra nunca acabou. Houve um estancamento durante um tempo aí, mas esse conflito sempre vai existir por questões de diferença religiosa e social. E também territorial. Agora, a guerra é uma situação que a gente pode resolver. E a comunidade internacional tem que a comunidade internacional interfere.